O movimento adventista é muito mais antigo do que a maioria pensa, e talvez você seja um adventista sem se dar conta disso. Quer saber como isso é possível? Então assista esse vídeo até o final. Você sabia que o movimento adventista tem quase 2000 anos de existência? Em Atos capítulo 1, nós podemos ver os primeiros adventistas da história. Nessa ocasião, Jesus já havia morrido e ressuscitado, e agora ele estava ali reunido com os seus discípulos, dando a eles as últimas instruções acerca do reino de Deus. Os discípulos queriam saber quando Jesus voltaria, mas Jesus falou que eles não tinham que se preocupar com a data, mas sim se prepararem, em testemunharem e pregarem a mensagem do Evangelho a todo mundo. Quando Jesus termina de dar todas as suas instruções, ele então sobe ao céu. E esse acontecimento está relatado nos versos 9 ao verso 11, que diz assim: Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens, vestidos de branco, apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. É nesse contexto que surgem os primeiros adventistas. Desde o tempo dos discípulos, durante toda a história, Deus tem levado a muitas pessoas a esperança de sua segunda vinda. Passando pelos reformadores, chegando até os nossos dias, nós aguardamos essa bendita esperança. E como Jesus havia prometido aos seus discípulos, nós não estaremos sozinhos durante todo esse período, mas temos a presença do Espírito Santo conosco para testemunharmos e nos prepararmos para receber Jesus nos ares. Milhares de pessoas estão aguardando o cumprimento da breve volta de Jesus. E é nesse contexto que talvez você também seja um adventista. Agora, como de fato surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Alguns acontecimentos no mundo levaram com que muitas pessoas, no final do século XVIII, estudassem com mais ênfase a Bíblia, principalmente os livros de Daniel e Apocalipse. Até mesmo Isaac Newton, grande físico, dedicando-se ao estudo profético, escreveu um livro intitulado As Profecias de Apocalipse e o Livro de Daniel. Acredita-se que Isaac Newton estudou mais sobre teologia do que a própria física. Já no início do século XIX, na América do Norte, houve um grande fervor religioso. Entre esses, havia um fazendeiro de Long Hampton, nos Estados Unidos, chamado Guilherme Miller. Desde a sua conversão para a Igreja Batista, no ano de 1816, ele passou a estudar cuidadosamente a Bíblia. Após alguns anos de estudo, principalmente dos livros de Daniel e Apocalipse, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria em no máximo 25 anos. Miller, no começo, se sentiu muito receoso em pregar. Porém, depois de uma confirmação da parte de Deus, ele se dedicou extensivamente para a pregação dessa mensagem. À medida que Miller pregava, mais e mais pessoas criam na sua mensagem e mais pregadores se uniam a ele. Esses que participavam deste movimento começaram a ser chamados de mileritas ou adventistas, porque esse era o foco principal de sua mensagem. Esse movimento ele era composto por pessoas de diversas denominações, como por exemplo metodistas, batistas, luteranos, entre outros. Mas à medida que esse movimento foi crescendo, começou a gerar muita oposição por parte das igrejas dominantes. Portanto, a maioria se desligou de suas igrejas de origem para continuar neste movimento. Depois de um tempo, Miller passou a ensinar, baseado em Daniel, capítulo 8, verso 14, que Jesus voltaria entre o ano de 1843 e 1844. Mas em fevereiro de 1844, Jesus ainda não havia voltado. Por isso, uma reunião de alguns pregadores sem a presença de Guilherme Miller estava Samuel Snow. E através de seus cálculos, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria exatamente no dia 22 de outubro
de 1844. No dia 22 de outubro daquele mesmo ano, milhares de pessoas estavam reunidas, aguardando o cumprimento desta maravilhosa promessa. Muitos haviam vendido as suas propriedades, fechado seus negócios, porque criam que Jesus voltaria naquele dia. Aqueles que haviam perdido seus parentes há pouco tempo estavam ansiosos para reencontrar os seus entes queridos. Mas, infelizmente, o dia 22 de outubro passou e Jesus não voltou. E esse dia passou a ser conhecido como o Dia do Grande Desapontamento. Como resultado, houve uma enorme divisão neste movimento. A maioria das pessoas abandonaram a fé e outras voltaram para a sua igreja de origem. Já os que ficaram se dividiram em três principais grupos. O maior grupo acreditava que o evento estava certo, mas a data estava errada. Por conta disso, passaram vários anos marcando e remarcando datas, porém Jesus não voltou. E finalmente esse grupo acabou desaparecendo. O segundo grupo acreditava que tanto o evento quanto a data estavam certos. Eles criam que Jesus havia voltado de forma espiritual na vida dos crentes. E esse grupo passou a ser chamado de espiritualistas. Já o terceiro grupo, um grupo muito pequeno, de apenas 8 pessoas, acreditava que o evento estava errado, mas a data estava certa. Alguma coisa havia acontecido no dia 22 de outubro de 1844. Eles reexaminaram as escrituras e chegaram à conclusão de que no dia 22 de outubro havia sido a abertura da purificação do santuário no céu e o início do juízo investigativo. Eles acreditavam que a vinda de Jesus ainda estava para o futuro, por isso não marcaram nenhuma data. Em vez disso, perceberam que precisavam se preparar e adotaram a missão de pregar esta verdade para todo mundo. A partir daí, este pequeno grupo foi crescendo. Finalmente, em 1863, eles se organizaram oficialmente, tornando-se a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após anos de muito trabalho, a igreja continuou crescendo e hoje nós somos cerca de 21 milhões de adventistas espalhados em mais de 200 países. Agora que nós já entendemos um pouco da história, da origem da Igreja Adventista, nós precisamos entender a nossa missão. Essa missão pode ser resumida em 2 textos. O primeiro texto é Mateus 28, verso 19 a 20. A partir do verso 19 diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O nosso primeiro papel como adventistas é pregar e anunciar o Evangelho eterno, cheios do poder do Espírito Santo e com a certeza de que Jesus estará sempre conosco. Nós somos incentivados a ir pregar o Evangelho das Boas Novas a todos aqueles que não conhecem, e aqueles que aceitarem a Jesus serão salvos deste mundo de pecado e de sofrimento. E o segundo passo dessa missão está escrito em Apocalipse, capítulo 14, no verso 6 ao verso 11. Estes versos representam as 3 mensagens angélicas. Essas mensagens são a última verdade presente que Deus tem para os nossos dias. Portanto, além de anunciar, a igreja tem a responsabilidade de preparar um povo para o breve retorno de Jesus. É dever da igreja desmascarar a mentira que tem se espalhado pelo mundo nos últimos dias. E para isso nós precisamos levantar a bandeira da verdade, que está escrita em toda a palavra de Deus. Agora, será que eu tenho os dons necessários, a capacidade para poder também ajudar no cumprimento dessa missão? Todo crente que confia em Deus e crê no cumprimento dessa promessa, que decide viver uma vida de santidade em relacionamento com Deus, é convidado para fazer parte desta grande comissão. Deus deseja derramar o Espírito Santo e dessa forma Ele irá capacitar você para ser um instrumento em suas mãos. Agora que nós já conhecemos a origem e a missão da igreja,
Existe um verso na Bíblia que resume exatamente o que significa ser adventista do sétimo dia. E este verso é o verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse, que diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O verdadeiro adventista aguarda com paciência, sem se preocupar com o dia ou com a hora. Sua verdadeira preocupação é estar preparado e fazer a sua parte como cristão. Um verdadeiro adventista vive uma vida de santidade, vive uma vida de acordo com os princípios de Deus. Através da atuação do Espírito Santo, ele consegue discernir entre o sagrado e o profano. O verdadeiro adventista, ele não apenas crê em Jesus, mas ele vive com Jesus, refletindo cada vez mais o poder e o amor de Deus na vida de outras pessoas. A palavra adventista representa a nossa esperança no breve retorno de Jesus a essa terra. E o sétimo dia representa o sábado bíblico, dado por Deus graciosamente para toda a humanidade. Portanto, o adventista do sétimo dia representa toda a nossa base de crenças, ou seja, a junção entre a obediência aos mandamentos de Deus e a nossa fé em Jesus. Como eu disse, ser adventista não é apenas você pertencer à igreja do sétimo dia, mas ser adventista é ser um verdadeiro cristão que aguarda, prega e anseia pelo retorno de Jesus. Diante de tudo isso que nós aprendemos, eu gostaria de deixar um convite especial para que você não seja apenas um adventista, mas para que você viva como um adventista. Se em algum momento da sua caminhada cristã os problemas deste mundo fizeram com que você esquecesse quem você é, tome a sua decisão agora, porque Jesus está ansioso para restaurar essa identidade em você. Espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. Não deixe de se inscrever, porque no próximo vídeo eu vou falar o motivo pelo qual eu criei esse canal. Que Deus te abençoe e até mais!